Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao Desbravando o Desconhecido. Hoje vamos falar sobre um lugar muito interessante, o Casarão de Afonso Sardinha. Em 1994, em São Paulo, o Parque Estadual do Jaraguá, que está localizado no Pico do Jaraguá, uma formação rochosa de mais de 500 milhões de anos, foi considerado Patrimônio da Humanidade pela Unesco. Mas, entretanto, porém, todavia, há uma história de terror que data da chegada dos portugueses, envolvendo o Pico do Jaraguá. Até 1570, duas tribos indígenas habitavam os arredores do Pico do Jaraguá em Guarani e Carijós. Porém, num papo de boteco, o bandeirante Afonso Sardinha ouviu dizer que o pico era cheião de minério, e inxalá, muito ouro, e fato que o atraiu, obviamente. Afonso Sardinha, interessado no minério da região, parte de Santos para o Pico do Jaraguá. Seu intuito era o de estabelecer residência no sopé da montanha, para facilitar o comando da extração. Entretanto, para começar a extração, o bandeirante começa um extermínio, tanto da vegetação quanto dos índios do local. Naquela maldita época, a terra de ninguém, conhecida hoje como Brasil, não possuía leis, apenas uma regra: repassar parte dos lucros para a coroa portuguesa. Logo, os bandeirantes faziam o que bem entendiam. Inclusive, quando achavam um lugar bom para exploração, eles simplesmente cercavam o terreno e foi lá. Tornavam-se os donos. O bandeirante demarcou exatamente os lugares onde eram realizados os rituais das tribos, o que causou muita indignação entre os guaranis e carijós. Os índios lutaram de todas as formas para não perderem suas terras, entretanto, os portugueses possuíam armas de fogo. Os índios capturados eram mortos e pendurados em árvores, um recado direto de ameaça a quem ousasse bater de frente. Frequentemente, grupos de indígenas tentavam recuperar os corpos de seus mortos para dar-lhes um enterro, porém eram impedidos. Foram 10 anos de guerra entre o bandeirante e seus comparsas contra os guaranis e carijós. Em 1580, Afonso se deu por satisfeito, após uma Mapuche 4 carnificina. Logo em seguida deu início à construção de seu casarão, no sopé do Pico do Jaraguá, exatamente no local do cemitério indígena. O casarão. No sopé da montanha, o casarão Afonso Sardinha começa a ser construído. Da forma mais escrota que eu já ouvi falar, taipa de pilão. E mano, a receita é bizarra. Taipa de pilão é nada mais, nada menos, que a junção de folhas secas, barro e vísceras de animais. Entretanto, os livros de história não diz, mas há relatos de historiadores que o bandeirante não se limitava apenas ao uso de vísceras de animais. Ele também usava vísceras de indígenas e escravos. E foi assim, com essa maçoroca bizarra e cruel, que ele construiu seu casarão de 21 cômodos, com paredes de 80 centímetros de espessura e uma senzala de 1,60 m de altura, com poucos metros quadrados e paredes que chegavam a 1 metro de espessura. Vale ressaltar que, além de toda a tortura e caça aos índios, o bandeirante Afonso Sardinha foi um dos primeiros a buscar negros em Angola para comercializá-los na região. No Pico do Jaraguá, Afonso Sardinha matou uma infinidade de índios, explorou a terra, comercializou negros e criou um centro de reprodução de escravos para vendê-los. Além disso, usou as vísceras de animais, de escravos que morriam de tanto trabalhar, entre outros, para a construção de sua casa. Não obstante, foi da cabeça de Afonso Sardinha que saiu a ideia de alimentar os escravos com uma mistura de água e um pouco de farinha. Ele dizia que era o suficiente para manter os escravos bons para trabalhar, mas fracos para fugirem. Ademais, para o bandeirante, escravos só serviam até os 30 anos de idade. Após essa idade,
A mistura de farinha com água não era o suficiente para tornar os escravos úteis para andar vários quilômetros, minerar e carregar fardos pesadíssimos de ouro. Em outras palavras, ao menor sinal de fraqueza de um escravizado, Afonso submetia castigos para que voltasse a trabalhar, e se isso não adiantasse, o escravo simplesmente sumia. Muitos historiadores acreditam ser bem provável que as vísceras dessas pobres pessoas foram parar nas paredes do casarão. O restante do corpo era enterrado atrás do casarão. Afonso Sardinha também capturou uma indígena e fez dela sua mulher. O reinado dessa peste durou muitos anos. Ele invadiu o Pico do Jaraguá em 1570 e só morreu em 1616, não se sabe como. Um patrimônio da humanidade. Em 1994, o sopé da montanha, onde está localizado o antigo casarão, foi tombado pela Unesco, tornando-se assim patrimônio da humanidade e reconhecido como Parque do Jaraguá. 4 anos depois, o casarão transformou-se no albergue da juventude, muito comum naquela época. Contudo, vários jovens começaram a relatar sua passagem nada legal no casarão. Essas pessoas diziam ver formas estranhas, ouviam choros e correntes sendo arrastadas e sentiam serem tocadas mesmo quando estavam sozinhas. E detalhe, e algo incomum nos relatos dos jovens que já se hospedaram no casarão é o fato de que nenhum deles sabiam dos horrores que já haviam acontecido naquele lugar centenas de anos atrás. Os funcionários que trabalhavam no casarão também morriam de medo do lugar. Diziam ouvir todos os dias, ao cair da noite, o barulho de algo que lembrava uma multidão chegando pela mata, próximo à antiga senzala, mas não viam ninguém. Conforme o tempo passava, mais relatos apareciam até que em 2008 o albergue fechou. Afinal de contas, as histórias de assombração já haviam se espalhado e quem passava uma noite no local não queria mais voltar. Hoje em dia, até tentaram fazer da casa do Sardinha um lugar para visitação, com guias de turismo e tudo, mas não rolou. Durante as visitações as pessoas sentiam arrepios, eram empurradas e por fim toda aquela aula de história, bem pique escola mesmo, falando de como Afonso Sardinha descobriu ouro no lugar e foi um grande bandeirante, ia por água abaixo. Os guias morrendo de medo acabavam entregando as histórias macabras do lugar e a visitação terminava num peido. Atualmente o casarão encontra-se fechado e sempre estão contratando porque nenhum segurança fica por muito tempo no lugar. Logo, para quem gosta de visitar lugares com essa pegada dark, sinto muito. Hoje, apenas os arredores do casarão ainda se encontram em funcionamento. Já para quem curte natureza, há 4 trilhas incríveis, com vários níveis de dificuldade, do fácil, com acesso para cadeirantes, até o hard, em meio à Mata Atlântica. Na região também habita uma tribo Guarani, restante, que conta com cerca de 700 habitantes. E aí, anima um rolê por lá? Esperamos que tenham gostado de conhecer um pouco mais sobre o casarão de Afonso Sardinha. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para ficar por dentro das próximas aventuras do Desbravando o Desconhecido. Até a próxima!